Olá pessoal, vamos começar então agora, finalizar na verdade, né, as correções das atividades da semana passada. Hoje então, agora, né, então a gente vai corrigir a atividade do dia 6, que foi numa sexta-feira. Então vamos lá. A primeira atividade era de português e aqui a gente estava vendo sobre ortografia, quando que usa o R sozinho, quando usa o R dobrado ou RR ou dois R's. E para isso a gente ia responder as questõezinhas da página 88, 87 e 88 do livro. E ler esses trechinhos aqui, né? Bom, a leitura desse trecho eu já fiz nas orientações. Eu não vou ler novamente para não ficar tão extenso. Então vamos direto para a primeira pergunta, que é esta aqui embaixo. Observe a capa do livro. Que elementos da resenha estão ilustrados nela? Então, olhando aqui para a capa do livro e depois de ler a resenha, a que conclusão vocês chegaram? O que tem? Quais elementos estão na resenha e no livro? Então, uma das coisas que a gente consegue ver é um rio. Provavelmente esse é o rio Zambeze. Então, vamos colocar ele. Opa, não é essa letra. O rio. Nome de coisas ou pessoas. Ficou muito feio o meu Z. Nossa, ficou feio ainda. Melhorou um pouquinho, é com Z também. Então, Zambeze. O que mais? A gente vê o menino Chacá, que é o que fala aqui na resenha. Nome de pessoa também, maiúsculo. Ai, ficou muito errado. Meu carro. O K minúsculo, ele é bem esquisitinho assim mesmo, tá? Se vocês não conseguirem fizer ele normal, não tem problema não. Outra coisa que aparece aqui no fundo é o povo Shona, que é o que fala aqui, né? O povo Shona, provavelmente é o povo Shona. Opa, é com X. E, por último, a ordem não importa, né? Mas aqui na minha lista vai ser a última. Aparece a Ambira. Ambira. Né? Que é esse objeto que tá aqui na mão do molequinho aqui embaixo, né? Bom, nossa, que flecha feia. Aí a gente vai então para a letra 2. Copie da resenha uma palavra que começa com a letra R. Então, uma palavra que começa com a letra R, aqui já no começo tem uma, ó, rio. Será que é só essa? Aqui também tem rio de novo. Só tem rio. Então, só tinha uma alternativa. Rio. Começo de frase, letra maiúscula, né? B. Uma palavra com R entre vogais. Essa, eu acho que vai ter mais de um. Por exemplo, entre vogais. Africano não ia entrar porque aqui é uma consoante, depois que é uma vogal. Então, essa não conta. Aqui tem morada, uma vogal O e uma vogal A, uma de cada lado, né? Aí, essa daqui não conta, né? Que esse daqui é um D, uma consoante, então não entra.
Qual mais poderia ser? Tocar tem o R, mas não tem vogal do outro lado, então também não conta. Aqui também é uma vogal, uma consoante antes, então não conta. Aqui também é uma consoante antes, então não conta. Aqui tem uma, ó, espírito, uma vogal antes e uma vogal depois. Então essa daqui também vocês poderiam ter colocado. Essa daqui não, porque é uma consoante antes. Porém, aqui no meio tem uma que tem vogais antes e depois. Então, protetores pode ser, mas por causa da parte final da palavra, não do começo, tá? Vamos ver se tem mais alguma. Ó, livro também não entra porque aqui é uma consoante. Leitores. Leitores entra porque aqui é uma vogal e aqui também é uma vogal. História também entra porque é uma vogal aqui e uma vogal na frente. Umbira também entra porque tem uma vogal aqui e uma vogal aqui. Ouvir não entra porque depois do R não tem nada, nem vogal nem consoante. E aqui livre de novo que tem a consoante antes. Então as palavras que vocês poderiam ter usado é morada. Ai, cadê outra? Ó, já tinha Ambira aqui, eu não tinha visto. Espírito, protetores, história, Ambira e leitores. E rio, né? Rio que ficou pequenininho aqui, eu quase não vi. Opa, rio não. Rio é da outra que tá grifada, né? Ó o problema de não apagar. Então, é só essas aqui mesmo. Essas que eu grifei embaixo. Vou até apagar os outros que eu grifei pra não ficar bagunçado. Ambira tá grifado, mas Ambira entra nessa lista de palavras que você poderia ter colocado aqui na letra B. Mas aqui tá pedindo uma, então pode ser uma dessas, tá? Não precisa ser todas. Bom, continuando, a número 3 pergunta, quando o R está no início da palavra, ela tem um som forte ou fraco? Então, sempre que tem esse som que sai lá do fundo da garganta, ele vai ser um som forte. A gente vai falar mais alto, né? Então, essa é a nossa resposta. B. Quando o R está entre vogais, que daí ele tem esse som R, que é mais... Digamos que ele... Não é que ele é mais fraco, mas ele sai assim com menos impacto. Como que eu posso explicar para vocês? Precisa de menos força, vamos dizer assim, para fazer esse som. É mais simples, né? Então ele tem um sonzinho assim mais fraco. 4. Releia esta fala do texto do início da unidade. Por que toda vez que a gente corre no corredor, você chama a atenção da gente, tia Jacira? Então, aqui tem duas palavrinhas. Vamos ler a pergunta. Leia em voz alta as palavras destacadas nessas palavras. O som de RR é forte ou fraco? Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta aqui ali em cima, né? Ah, não. Essa daqui é só um R. Disfarça. É o mesmo som, mas tá falando de outra coisa. Então, eu sei, porque vocês ouviram o que eu falei lá na explicação, nas orientações, e eu falei que quando o R tá sozinho, mas no começo da palavra, quando ele é a primeira letra da palavra, ele vai ter esse som de RR, esse som que sai lá do fundo da garganta. Então, o som do RR é o som que sai do fundo da garganta também, portanto, ele vai ser forte. B. Como as palavras seriam pronunciadas se fossem escritas com apenas um R? Então, se elas escritas com 2 R's, o som é forte. Escritas apenas com um R, o som seria fraco. Opa. Beleza. C.
Por que essas palavras são escritas com um R dobrado? Ou dois R's, né? Para indicar, quando a gente vê uma palavra com dois R's, está com dois R's justamente para a gente mudar o som, entendeu? Para ser uma palavra diferente. Por exemplo, o que eu usei lá na explicação para vocês: carro e caro. A hora que eu falo, eu tenho que saber que são palavras diferentes. Senão, não tem como eu entender. Eu vou ficar sempre em dúvida se eu tô falando de ser caro ou se é um automóvel. Então, fica sempre a dúvida. Nesse caso, o R dobrado, como tá falando aqui, ele tá ali para indicar que o som vai ser mais forte, que eu vou falar a palavra com um som mais forte. É para isso que serve o R dobrado. Então, vamos pôr isso na resposta. Então, é para indicar que o som do R é mais forte. 5. Pesquisa em jornais e revistas outras palavras escritas com RR e copia-as. Então, aqui é mais particular, né? Você pode ter achado várias palavras diferentes, pode estar todo mundo com palavras diferentes, nenhuma repetida, pode ser que repetiu. Uma das que vocês podem ter colocado, que eu usei como exemplo, é carro. Então, tem várias palavrinhas que vocês podem ter colocado. Se tem o RR e vocês colocaram 8 palavrinhas, vai estar certo, beleza? Opa. Continuando, ixi, apaguei o que eu não queria. Deixa eu ver, ai. Como eu faço para voltar? Apagou também a resposta, né? Vou tentar apagar só isso aqui. Devia ter pausado para não ficar comprido o vídeo. Mas não deu certo. Então vai ficar esse risco aqui no meio. Bom, pelo menos eu consegui tirar de cima da resposta. Bom, beleza. Terminando então a parte de português, a gente vai para matemática. Aqui em matemática, a gente ia fazer algumas operações de subtração. Não. Eu não arrumei aqui nesse PDF. Tá, no que foi para vocês está correto, mas esse aqui ainda está incorreto. Aqui a gente vai falar sobre agrupamentos. E a página aqui também é outra. É 205. Ou a outra não tô lembrando. Mas vocês já devem ter feito, então já devem ter achado. Bom. Aqui, nessa atividade de matemática, vocês tinham que fazer a conta, descobrir quantas flores davam e se sobrava algumas pétalas e quantas sobravam. E aqui, vocês tinham que fazer a conta de quantas pétalas estariam faltando para completar 5 flores de cada cor para cada um. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui nos meus rabiscos, para não ficar tão confuso. Então, aqui. Eram 5 meninas, a gente já leu isso lá nas orientações. Aqui tinham 20 pétalas, 22, 25 e 18. Aqui no 1 fala que foram utilizados 5 pétalas da mesma cor para cada flor. Quantas flores foram montadas com as pétalas recortadas até aqui e quantas pétalas sobraram? Então, é para considerar somente o que tem aqui nesse desenho. Então, eu sei. Vou apagar meu desenho das menininhas. Vamos fazer um pouquinho mais ilustrado. Eu vou ir somando de 5 em 5 até... Opa, já coloquei um mais. Até eu chegar no meu número de pétalas que eu tenho aqui em cima, ou até passar. Opa. Aqui, 3 vezes o 5 dá 15.
Então, vou pôr mais uma vez um 5. Vai dar 20, exatamente 20. Então, ó, quantas vezes eu coloquei o 5? 1, 2, 3, 4 vezes. Significa que são 4 flores vermelhas e não sobrou nenhuma pétala. Na B, vamos fazer a conta. Ah, na verdade, a gente pode aproveitar essa conta. Então, aqui, ó, eu sei que 4 dá exatamente 20. Se eu colocar mais 5, vai ficar 25, vai passar. Aqui na azul eu tenho 22. Então, significa o quê? Significa que... Significa que eu consigo fazer 4 flores e vão sobrar 2 pétalas, porque eu preciso de 5 para fazer uma, e no caso ali só vai ter mais 2, então eu não vou conseguir fazer a 5ª flor. Então, são 4 flores e vai sobrar 2 pétalas. A laranja, como eu disse, se eu somar mais 5, vai ficar exatamente 25. Então, a laranja vai dar, aqui eu já tinha contado, 1, 2, 3, 4, coloquei mais um 5, então ficou 5 5. Significa que são 5 flores. Aqui é como se o meu número 5 estivesse representando a flor. E se dá exatamente 25, claro que não vai sobrar nenhuma pétala. Na D, as flores cor-de-rosa. Cor-de-rosa são 18. Aqui a gente fez a primeira conta e deu 15. 15 é menor que 18. E depois a gente adicionou mais 5 e foi para 20. Vou apagar essa parte de baixo para a gente não se confundir. Então, se for 4 flores, dá 20 pétalas. Se for 3 flores, dá 15. Então, eu só vou conseguir fazer 3 flores completas. Se dá 15 com 3 flores completas, é só eu contar quantas pétalas estão sobrando, né? Então, tenho 15 pétalas sendo usadas em 3 flores, 16, 17, 18. Então, são 3 pétalas que vão ficar sem estar na flor, porque não tá completando as 5 pétalas. Opa, aqui é 3, né? 1, 2, 3 vezes o número 5, então são 3 flores. 2. Se cada fantasia fosse colocada 5 flores de cada cor, quantas pétalas de cada cor seria preciso recortar? Então, vamos lá. Vamos pensar agora aqui. Então, vamos lá. Aqui na vermelha, vamos começar aqui na vermelha. Eu tenho 4 flores já. E aqui tá perguntando as que ainda seriam precisas recortar. Então, eu já tenho 4, beleza, tá faltando uma flor. Se tá faltando uma flor, quantas pétalas vai numa flor? 5. Essa daqui não precisa nem de conta, né? Agora, vamos para azul. A azul é essa aqui embaixo. Não tá dando para ver aqui muito bem, mas no livro de vocês eu sei que tá bem bonitinho. Aqui nas azuis, eu também tenho 4. Só que nas azuis sobrou 2 pétalas. Se eu já tenho 4 e eu tenho mais 2 pétalas, quantas pétalas estão faltando? Falta uma flor. E eu já tenho 2 pétalas dessa flor que tem 5. Então, eu tiro 2 pétalas dessa flor de 5 pétalas, porque essas 2 eu já tenho. Vai ficar faltando 3. Faltam 3 pétalas. Se eu adicionar 3 pétalas aqui, fica 5 flores, né? Agora, vamos para laranja. Laranja, quantas flores tem laranja? 5. Então, quantos precisa ainda? Nada, já tá completo. E agora, então, por último, a gente tem a flor cor-de-rosa. Na flor cor-de-rosa, já tem 3 prontas, ou seja, falta 2 flores.
Cada flor tem 5 pétalas, ou seja, falta 10 pétalas, né? Só que eu já tenho 3. Então, se eu tenho 3, 10 menos 3 fica... Eu pego um emprestado lá do vizinho, fica valendo 0. 10 menos 3, 7. E aqui abaixo 0. Então, quantas pétalas estão faltando? Na cor de rosa, falta 7 pétalas. Aqui, então, a gente finalizou a atividade de matemática. Então, agora a gente vai para a última atividade, que é a de história. Aqui na de história, a gente vai começar os estudos sobre as origens da cultura brasileira, que tem como essência a cultura dos portugueses e dos indígenas. Claro que não só, porque teve um processo de colonização de outros lugares da Europa além de Portugal. Mas, inicialmente, foram os indígenas, aliás, originalmente, e o mais forte, né, foram os indígenas e os portugueses. Aí aqui vocês, aliás, nós lemos juntos, né, esse texto. E daí vocês teriam que responder somente essa questãozinha 1 aqui da página 71. E aqui nessa questãozinha eu estava pedindo para vocês preencher o quadro com elementos da cultura portuguesa e da cultura indígena que foi citado no texto. Então aqui vamos na cultura portuguesa primeiro. O que foi dito ali falou sobre espelhos. Deixa eu colocar. Vamos grifar aqui, né? Espelhos, sapatos, armas de fogo, cachorro. Então, espelhos. Opa, não é essa letra. Isso. Nossa. Agora sim. Espelhos, sapatos, armas de fogo, né? Porque aqui os índios já tinham armas, que é a mais conhecida é a zarabatana, e cachorros. Na parte indígena, foi comentado aqui, cadê? Aqui, tomar banho todos os dias, comer mandioca e comer maracujá. Então, tomar banho todos os dias, que não era um costume dos europeus. Até mesmo porque lá não faz o calor que faz aqui. E também a água não é tão abundante lá quanto aqui. Comer mandioca e maracujá. Maracujá. Uma oxítona terminada em A, acento no A, né? Lembra que a gente fez atividade com essa palavra? Bom, fazendo essa atividade, vocês finalizando essa atividade, então aliás, vocês teriam finalizado as atividades da semana. E aqui, então, a gente finaliza a correção das atividades dessa semana. Um beijo pra vocês e até amanhã, na atividade de amanhã.